Por volta do século IX a.C., surgia-se um grupo de guerreiros que seriam conhecidos como os mais fortes, temidos e odiados da antiguidade. Esses eram os soldados espartanos. Treinados desde a infância, esses jovens futuramente estavam destinados a fazerem parte do melhor exército que a Terra já viu. Cada jovem era cuidadosamente selecionado e separado para o treinamento espartano. A grande diferença entre o exército espartano e os demais era o seu treinamento. Em Esparta, a vida das pessoas estava inteiramente ligada e focada a se tornarem homens temidos e extremamente treinados para a batalha. A palavra medo não existia no vocabulário de um jovem espartano, e após adultos, completamente nada os deixavam com medo. Não importava se o adversário fosse maior ou tivesse uma estrutura física mais forte, ou se fosse extremamente treinado. Isso seria o suficiente para motivá-los ainda mais a mostrar o porquê eles eram temidos por todos na época. A confiança em si mesmo era tanta que sequer existiam muralhas em volta de Esparta. Isso porque os soldados espartanos não temiam absolutamente nada. E se alguém sequer tentasse invadir a cidade, seria completamente dilacerado ao meio pelos soldados mais brutais da cidade. A prioridade na época era aumentar a quantidade dos super soldados. Por isso, o treinamento dos jovens tinha que ser bastante rigoroso. Equipados com um peitoral de metal, caneleiras, escudo e capacete, carregando uma lança pontiaguda em suas mãos, enfrentavam todo tipo de ameaça. Há até mesmo quem diga que esses homens na época eram semideuses, pois possuíam uma habilidade sobre-humana no campo de batalha. Muitos se apavoravam de medo ao verem a forma que apenas um espartano agia quando estava lutando no meio do campo de batalha. Mas todo esse vigor e bravura não era pelo fato de serem semideuses ou possuírem algum tipo de poder especial, mas sim por passarem por um treinamento diferenciado de todos da época, o que fazia deles uma máquina de destruição no campo de batalha. Seja muito bem-vindo, eu sou o Thiago Mussato e no vídeo de hoje eu vou te mostrar alguns fatos assustadores sobre o treinamento espartano e também como um jovem da época se tornava um dos guerreiros mais temidos do mundo em sua fase adulta. Se gostar do vídeo, deixe o seu like, se for novo por aqui, corre aqui embaixo e já se inscreve. Fazendo isso, você passa a receber os nossos vídeos que são postados toda semana. Na cidade-estado grega, o treinamento para a guerra começava muito cedo e era extremamente feroz. Os homoioi, os cidadãos espartanos, cresciam comendo mal e viviam sempre com fome. O prato típico e mais popular da cidade era a soa à base de porco, vinagre, sal e muito sangue suíno. Os jovens enfrentavam-se entre si e suportavam um treinamento militar tão intenso que qualquer outro soldado hoje não suportaria. Os filhos da elite da cidade tinham uma vida dura desde o início do berço. Isso se o bebê sobrevivesse ao parecer do Conselho dos Anciões. Os bebês que nasciam fora dos padrões da cidade eram arremessados ou abandonados no Monte Taigeto. Esse ato era muito comum na Grécia Antiga, mas Esparta era a única que praticava. A palavra final era do Conselho dos Anciões. Eles quem iriam decidir se a criança continuaria viva ou seria morta. Esse era apenas o primeiro de muitos desafios de um espartano: sobreviver logo após nascer. Os que eram cuidadosamente selecionados passavam os primeiros 7 anos de vida com a família. Logo depois, eram enviados para os centros de treinamento para serem educados e transformados em guerreiros. Até os seus 11 anos, o jovem espartano passava pelo primeiro ciclo de treinamento de sua vida, ao qual recebia um treinamento básico. O menino estava ali para aprender a manejar lanças, espadas e escudos, além de praticar corrida e natação. O jovem adquiria resistência, força e agilidade nas batalhas. No dia a dia, a educação era supervisionada por um magistrado. Porém, se algum jovem espartano desobedecesse alguma ordem, eles eram disciplinados pelos seus colegas mais velhos, com sessões de açoite e humilhados publicamente. A ideia era deixar os meninos furiosos e resistentes, trazendo o melhor de sua forma física.
Esse ato também fazia com que futuramente esse jovem não sentisse mais nenhum tipo de dor e não se abalasse com nenhum outro tipo de humilhação. Segundo estágio do treinamento espartano. Entre aos 12 e aos 15 anos, o rapaz passava pelo segundo estágio. Nessa fase, além dos exercícios tradicionais, havia maior foco no trabalho em grupo. Os jovens praticavam corrida, dessa vez a cavalo, e brigas individuais entre si. Também era definido um mestre, um homem mais velho que acompanhava individualmente o avanço do protegido. É justamente nesse período que os meninos recebiam um pedaço de pano para usar como túnica, a única roupa que podiam vestir durante o ano. Isso em uma região em que a temperatura chegava a 40 graus no verão e menos 5 graus no inverno. Além de tudo isso, as restrições de comida também faziam parte do treinamento. Os jovens espartanos recebiam apenas o necessário para sobreviver. Estando constantemente com fome, não havia outra opção a não ser furtar alimentos. Mas isso não era um problema nenhum em Esparta, a não ser se você fosse pego. Nesse mesmo período, conta-se que um jovem espartano conseguiu apanhar um pequeno lobo selvagem para comê-lo. Porém, ao ser descoberto, manteve o lobo sob sua capa, enquanto ouvia o sermão do supervisor. Sem demonstrar nenhum tipo de dor, assim como foi treinado, o menino ficou ouvindo o sermão do supervisor. Enquanto isso, o lobo o devorava por baixo da capa. O jovem suportou todo aquele ataque, mas em seguida morreu. Fase final do treinamento espartano. A partir dos 16 anos, começava a fase final da preparação, e dessa vez ia até os 20. Era nesse momento que o treinamento passava a ser prático. Os recém-treinados agora estavam equipados com seus escudos redondos, lanças grandes e espadas embanhadas, e eram unidos em grupos de 15 espartanos. Cada grupo era chamado de falange. Nas batalhas, as falanges se enfrentavam em uma luta soberana de guerreiros. Agora, além da força física e resistência, era necessário muita confiança em seu companheiro espartano. O elo entre o grupo era essencial para a sobrevivência no campo de batalha. Por esse motivo, quando o jovem espartano chegava nessa fase final, ele precisava entender o quanto era importante esse elo entre eles. Isso até mesmo justifica o treinamento rígido. Não havia outra opção. Todo jovem tinha que ser um soldado na época. Isso, se não morresse, ainda no berço. Aos 7 anos, a criança era realmente doada ao Estado. Já as meninas espartanas eram criadas para serem um tipo de mãe que Esparta necessitava. Uma mãe precisava ser saudável, educada e de maneira apropriada e com bastante conhecimento nos valores espartanos. Apenas as mulheres que morriam durante o parto podiam ter seu nome escrito em uma lápide, coisa que só era permitida aos homens que morriam durante as batalhas. As espartanas tinham fama de serem maravilhosas. Helena, a mulher mais linda do mundo antigo, antes de ser de Troia, era Helena de Esparta. Porém, não era raro um homem de 30 anos jamais ter visto uma mulher à luz do dia. Isso porque ele só tinha permissão de morar com sua esposa assim que ele completasse seus 30 anos de idade. Nesse dia, uma cerimônia era realizada e a mulher espartana tinha seus cabelos cortados como de um homem. Era nessa noite que o marido espartano iria invadir a casa da esposa pela primeira vez para assim consumar o casamento e logo voltar ao grupo de amigos assim que acabasse. Todo guerreiro espartano passava por esse processo, desde sua infância até a sua fase adulta. E foi justamente esses treinamentos excessivos que fizeram deles os guerreiros mais temidos do mundo. E você, já sabia sobre a criação e o treinamento dos jovens espartanos? Coloque aqui nos comentários. Será que hoje existem treinamentos que se igualam ao treinamento espartano? Coloque aqui embaixo a sua opinião. Eu mais uma vez vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e te aguardo no próximo vídeo. Até mais!